Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Duas Solidões, um diálogo sobre o romance na América Latina entre ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. E antes da gente falar sobre o que há neste livrinho aqui, especificamente, vamos para um momento fofoca literária. Porque o que que acontece? O Gabriel Garcia Marques e o Mário Vargas Llosa foram amigos durante um bom tempo, trocaram muitas cartas, eram grandes admiradores um da obra do outro, trocavam elogios públicos, chegaram até mesmo a cogitar a escrita de um romance a quatro mãos. Sim, não sabia disso, fiquei sabendo através da leitura deste livro aqui, mas esse projeto não veio a ser concretizado. Só que ao longo dos anos eles vão se afastando e se tem a ideia de que seria por conta de posições ideológicas, então vai havendo um afastamento de certa forma natural ao longo do tempo, até que há um rompimento definitivo dessa amizade que ficou eternizado no ano de 1976 através de um soco no rosto de Gabriel Garcia Marques, desferido por aquele que outrora fora tão amigo seu, Mário Vargas Llosa. E o motivo desse soco, para o terror das fofoqueiras, ninguém sabe. Obviamente que há diversas teorias, há a teoria de que seria inveja do Vargas Llosa por parte do Gabriel Garcia Marques, aí tem a teoria também de que o Gabo é Gabriel Garcia Marques, tá? Para os íntimos. Então, provavelmente vou falar Gabo aí, fiquem sabendo que eu tô me referindo a Gabriel Garcia Marques. Voltando à suposição também de que o Gabo estaria dando em cima da esposa do Vargas Llosa, mas essas teorias, bom, pelo menos eu particularmente acho bem toscas, não encontram muito apoio também por parte de pessoas que conviveram com os dois, então a verdade é que muito provavelmente a gente nunca vai ficar sabendo por que que o Mário Vargas Llosa foi lá e deu um socão na cara do Gabriel Garcia Marques. Porém, contudo, entretanto, felizmente, antes dessa ruptura definitiva da amizade entre eles conseguiram fazer um encontro em 1967, que foi em uma universidade em Lima, no Peru, para falar sobre o romance latino-americano e outras coisinhas mais. À época, o Gabo tinha 40 anos e ele ainda não era um romancista tão conhecido assim. Ele era mais conhecido ali nos círculos literários da Colômbia, seu país natal, e onde ele era mais lido também, no Peru, etc. Era mais no círculo latino-americano mesmo. Mas ele havia acabado de publicar os seus 100 anos de solidão, que, como a gente sabe nos dias de hoje, foi o livro que consagrou o autor e fez com que ele ficasse conhecido no nível mundial. Já o Vargas Llosa era um autor já bastante prestigiado, não só no seu país natal, Peru e América Latina, mas também conhecido em círculos literários internacionais. Ele tinha essa aura mais cosmopolita, também estava inserido em círculos acadêmicos e, num ato tido como bastante generoso, resolve chamar o Gabriel Garcia Marques para essa palestra que ele daria em Lima, e aí acaba sendo um diálogo, no qual o Mário Vargas Llosa, então, faz o papel de anfitrião e fica questionando o Gabo sobre diversas questões, principalmente acerca do romance na América Latina. E o organizador desse encontro foi um anjo, gravou o encontro e o publicou posteriormente sob a forma de transcrição, que é exatamente o que tenho aqui em mãos nesta edição, que acaba de chegar no mercado pela Editora Record. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para onde vocês podem encontrá-la. E o que que a gente tem neste livrinho aqui? Bom, para a gente poder entender melhor o diálogo entre os dois autores, a gente tem que falar dele, o famoso contexto. O ano era 1967 e era um ano especialmente sombrio e difícil para a América Latina, porque diversos países estavam sendo assolados por ditaduras, então a gente tinha o exemplo da Argentina, do Paraguai, da Nicarágua, do próprio Brasil. A gente estava vivenciando o governo Costa e Silva, então era um período muito complicado para as artes na América Latina e para a situação no geral. Só que foi também nesse período em que surgiu uma nova onda de escritores latino-americanos que ocasionaram o que ficou conhecido como o boom latino-americano. E nessa leva aí a gente tem o Carlos Fuentes, o Cortázar, o próprio Borges, aí o Vargas Llosa, o Gabriel Garcia Marques, que vem a se tornar bem mais conhecido posteriormente. E aí é nessa época que o romance latino-americano passa a ser muito lido. E não só muito lido, mas também amplamente reconhecido em círculos internacionais. E como é um livro bem curtinho aqui, como vocês podem ver, eu pensei em selecionar 3 tópicos ao longo da conversa
conversa sobre os quais o Gabo e o Vargas Llosa debatem aqui e falar um pouquinho sobre eles para vocês, porque não tenha dúvida, se você tiver interesse em algum desses tópicos, você certamente vai gostar do livro inteirinho, que é uma delícia de ler, já adianto. O primeiro ponto da discussão entre eles que eu queria ressaltar aqui é a discussão sobre a função do escritor. Logo no comecinho da conversa, o Mário Vargas Llosa fala pro Gabo: é curioso que geralmente as pessoas não perguntam, para que serve um médico? Para que serve um engenheiro? Para que serve um mecânico? Mas há muito essa pergunta em relação ao escritor. E aí ele joga a pergunta pro Gabo: para que você, como escritor, serve? E aí o Gabriel Garcia Marques fala que a visão dele em relação ao escritor é de alguém que tem como função melhorar a vida das pessoas. Ele vê a literatura como sendo uma atividade muito subversiva, que raramente está ali para endossar coisas que estão acontecendo, endossar baluartes, mas que geralmente está ali para questionar alguns pontos, colocar certas crenças em xeque. E aí o Vargas Llosa fala: legal esse ponto aí da literatura como sendo uma atividade subversiva, mas você não acha que os autores podem prever esse poder da obra deles e aí agir justamente para que esse sentimento de disrupção, de subversão aconteça? E aí o Gabo vem com uma resposta com a qual eu concordo bastante, aliás, que é: a partir do momento em que o escritor senta para escrever o seu livro e pensa conscientemente, eu quero que esse seja um livro subversivo, eu vou escrevê-lo para que seja exatamente assim, passe essa mensagem aqui, X, Y, Z. Ele diz que a partir daí o livro já está fadado a ser ruim. E aí eu fiquei pensando, porque, bom, eu já li uma quantidade considerável de livros ao longo da vida, e é muito raro que eu goste de livros que têm uma mensagem muito clara, que parece que o autor fez algo do tipo: bom, eu quero passar essa mensagem aqui, agora eu preciso de uma história que sirva a essa mensagem, e não algo que foi surgindo com mais naturalidade. E aí me veio um exemplo que, nossa, acho que é o maior exemplo disso que eu já li, que é aquele livro da Ayn Rand, que, ai gente, vocês me perdoem aí os fãs de Ayn Rand, mas eu achei esse livro péssimo, que é o famoso A Revolta de Atlas, que é basicamente isso: você vê que a Ayn Rand constrói aquele romance para colocar os ideais dela ali, o que ela acha bom, o que ela acha ruim, só que fica nítido que é uma coisa muito consciente, porque é óbvio que em algum momento da obra de um autor, a posição dele em relação a determinados temas vai ser ecoado. O pessoal aqui que acompanha o canal sabe que Tolstói é o meu autor favorito e tem vários personagens na obra dele que basicamente falam o que o próprio Tolstói pensava, só que na maioria das vezes isso é feito de forma muito natural, penso eu pelo menos. E na Ayn Rand não. Chega até ao ponto de isso influenciar as características físicas dos personagens. Então os personagens que evocam aquilo que ela acredita são bonitos, aí também são muito corretos, educados, etc. E em contraposição, a gente tem aqueles personagens que evocam ideias com as quais a Ayn Rand nitidamente não concorda, e aí esses personagens são feios, são pessoas horríveis, detestáveis, e aí o livro acaba perdendo um pouco com isso, porque você vê que tem uma coisa meio forçada acontecendo ali, sabe? Mas voltando ao Gabo, ele diz aqui sobre o seu romance Ninguém Escreve ao Coronel. Eu nunca li, então se alguém aí tiver lido e concordar, discordar com a opinião do próprio Gabo sobre a obra, fique à vontade para escrever aqui nos comentários. Mas o Gabo diz que esse é um dos livros dele com o qual ele era mais insatisfeito, porque ele diz que escreve aquele livro de forma muito consciente a passar uma determinada mensagem. E aí ele diz que essa é uma grande falha do livro. E já em 100 Anos de Solidão a gente veria essa mesma mensagem, só que foi algo inconsciente. O Gabo só sentia que ele tinha que contar uma história e isso foi acontecendo de forma mais natural, intuitiva e não com ele tratando os personagens como marionetes. E toda a discussão que eles têm aqui em relação a esse ponto me fez lembrar muito de algo que o Amos Oz fala no Do Que É Feita a Maçã, se eu não me engano, que é: quando ele está escrevendo um romance, ele está ali se deixando levar pelos personagens. Os personagens ganham vida, vão fazendo ali o que bem querem. Claro que em alguns deles há eco das ideias do Amos Oz, mas isso não é feito de forma consciente, muito controladora.
Porque ele diz que quando ele tá com raiva de alguma coisa, acha que tem algo que precisa ser dito, uma mensagem que precisa ser passada, ele faz isso através de um ensaio e não fazendo a narrativa dele servir aquele propósito. Segundo ponto que eu ressaltei aqui, como não poderia deixar de ser, afinal de contas está até no subtítulo do livro, é o diálogo em si sobre o romance na América Latina. E essa discussão aqui é muito pautada no 100 Anos de Solidão, que é um dos maiores, se não o maior, eu diria, expoente do realismo mágico. Só que eu achei bastante curioso ver que aqui o Gabo diz que, apesar de 100 Anos de Solidão ter esse rótulo de realismo mágico, etc., ele diz que nesse livro ele foi um romancista especialmente realista. E aí eu fiquei, ué, como? Porque eu já li 100 Anos de Solidão e eu não considerei um romance realista. E ele faz essa afirmação com base na ideia que ele tinha de que na América Latina tudo é possível. Ele começa apontando para a ideia de que na América Latina esse caráter mágico, uma coisa meio surreal, já se dá na própria cultura. E aí ele cita alguns exemplos de coisas que aconteciam na família dele, que eram coisas bizarras, mas que eram contadas com a maior naturalidade do mundo. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação, com essa parte, pelo menos, porque, ok, na minha família eu consegui pensar em exemplos também de histórias que, meu Deus, claramente não podiam ter acontecido, histórias contadas pelos meus avós, bisavós, etc. Mas eu fiquei pensando, ai, será que isso acontece só aqui? Não acontece em outros lugares também? Digam aí o que vocês pensam sobre isso, mas eu queria ler um trechinho aqui, que a galera que já leu 100 Anos de Solidão certamente vai relacionar, mas eu vou cortar aqui pra não dar spoiler algum pra vocês, ok? Ele diz aqui na página 51, quando ele tá falando de algumas histórias que aconteceram, que ele ouviu ali na região de onde ele veio, o interior da Colômbia, e aí ele fala o seguinte: havia uma moça que correspondia exatamente à descrição que faço de certa personagem em 100 Anos de Solidão, e que fugiu de casa com um homem. E a família não quis enfrentar a vergonha e disse, com a mesma cara de pau, que a tinha visto dobrando os lençóis no jardim e que depois tinha subido para o céu. No momento de escrever, prefiro a versão da minha família, a versão com que a família protege a sua vergonha. Prefiro essa versão à real, de que fugiu com um homem, que é uma coisa que acontece todos os dias e que não teria graça nenhuma. E algumas coisas que ele fala aqui em 100 Anos de Solidão me fizeram entender melhor o livro, mas não a ponto de me dar vontade de reler. Confesso, pessoal, que é da casa, sabe que eu não sou a maior fã de 100 Anos de Solidão do mundo, né? Foi um livro que eu li e passei pra frente, mas os fãs de Gabo não ficarem muito chateados, lembremos que eu adoro O Amor nos Tempos do Cólera dele, ok? Eles falam também aqui da relação da literatura latino-americana com o romance de cavalaria, por essa questão da liberdade narrativa. Porque no romance de cavalaria você tem aquela coisa de, num capítulo o cavaleiro tem a sua cabeça decapitada. Aí, dali a 2 capítulos, o mesmo cavaleiro aparece lá intacto, com a cabeça colada no corpo, pronta para outra. E aí eles falam aqui que no romance de cavalaria, a cabeça do cavaleiro é decapitada quantas vezes forem necessárias para que a história tenha andamento. E o Gabo diz que é muito partidário dessa ideia, ele gostava muito de romances de cavalaria. E um outro ponto que ele levanta em relação a essa questão de 100 Anos de Solidão ser um romance que, na verdade, é realista, é a ideia de que a irrealidade da América Latina é uma coisa tão cotidiana, tão real, que acaba se mesclando completamente com aquilo que a gente entende como realidade. E para embasar esse ponto dele, ele fala de uma situação que ocorreu na Colômbia e que inspirou um acontecido em 100 Anos de Solidão, que foi uma greve de trabalhadores que levou a 3.000 mortes, porque esses trabalhadores fizeram uma greve e aí reivindicando certas condições, etc. E o governo, em vez de tentar resolver aquilo com a empresa, coisas do tipo, mais pacíficas, em vez disso, mandou o exército e aí mais de 3.000 pessoas foram assassinadas. E o Gabriel Garcia Marques fala que tentou entender melhor a história e foi ao lugar do ocorrido, e aí lá tinha gente que falava, não, isso aqui não aconteceu, vocês estão malucos, e outras pessoas que falavam, não, eu vi isso acontecer, meu tio foi assassinado lá, eu tava, só que isso realmente aconteceu. E aí, sobre isso, na página 58, ele diz, o que acontece aqui, na América Latina, por decreto se esquece um acontecimento de uns 3.000 mortos. Isso, que parece fantástico,
foi tirado da mais miserável realidade cotidiana. E aí o Vargas Llosa até faz um complemento, bem, dizem que uma vez o governo brasileiro suprimiu uma epidemia com um decreto, e aí o Gabo fala: voltamos ao mesmo ponto, começamos a procurar exemplos e encontramos milhares. E recentemente eu fiz aqui a resenha de um livro do Érico Veríssimo chamado Incidente em Antares, maravilhoso, aliás, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, e lá eu comento com vocês que eu fiquei me perguntando do porquê de o Veríssimo ter recorrido ao realismo mágico para construir aquela narrativa, etc. E aí eu cheguei à conclusão de que acho que para a realidade, estava falando ali específica da realidade brasileira, mas acho que pode ser aplicado para o resto da América Latina, é que a realidade é tão absurda que às vezes é mais eficiente recorrer ao absurdo mesmo, porque é ele que retrata a nossa realidade. E o terceiro e último ponto que eu quero ressaltar aqui é a influência de Faulkner. Eu fiquei bem chocada quando encontrei isso aqui. E aí puxando a sardinha, porque vocês sabem que eu amo Faulkner, né? Mas o nome dele surge a partir de uma pergunta do Vargas Llosa, que questiona ao Gabo quais que seriam as influências dele, etc. E aí, em certo momento, o Gabo fala que se tem um autor para com o qual a literatura latino-americana tem uma dívida enorme, é com William Faulkner. E aí a minha cabeça fez tipo, como assim? Só que quando ele vai explicando, acho que faz todo sentido. Que o Gabo diz que na América Latina a gente tem uma situação muito específica e aí os autores começaram a querer retratar aquela situação. E eles viam que o método tradicional europeu não funcionaria, viram também que o método tradicional espanhol não funcionaria. E sim, eu sei que a Espanha fica na Europa, ok, mas o próprio Gabo faz essa distinção aqui por causa do método espanhol, que seria todo peculiar, enfim. Ele diz isso aqui. E ele fala que o método que mais daria certo para ser aplicado à realidade da América Latina seria o do Faulkner. Faulkner, para quem não sabe, eu vou deixar aqui uma resenha para um livro dele, agora eu não lembro se é na de O Som e a Fúria ou é na de Absalão, Absalão, mas eu deixo aqui para vocês, eu explico direitinho a questão do condado fictício que ele cria, etc. Mas, em resumo, o Faulkner tem, em boa parte de seus romances, a ambientação em um lugar chamado Yoknapatawpha, que é um condado fictício que ele cria e boa parte do universo dele é ambientado naquele lugar. E ele reflete condições específicas de uma certa realidade, que é a realidade do sul dos Estados Unidos, aquela coisa escravocrata, escravidão como instituição, etc. Tem a questão de uma narrativa também mais peculiar, que por vezes é confusa, e aí para o Gabo, os romancistas latino-americanos olham para aquilo, olham para Faulkner e pensam, putz, isso aqui deve funcionar porque eu quero retratar, hein? E aí, segundo ele, então, o romance latino-americano tem uma baita de uma dívida com William Faulkner. Ele até chega a falar aqui que, em certa medida, o Faulkner até seria um romancista latino-americano, porque Yoknapatawpha tá ali perto da região do Caribe, mas aí eu confesso que já acho que o Gabo se empolgou demais, mas é bem interessante ver esse ponto aqui. E, falei que era apenas 3 pontos, mas só um adendo em relação a autores que eles comentam, eles também falam coisas muito interessantes sobre o Borges aqui, porque em certo ponto do diálogo, eles começam a analisar a obra bem brevemente de certos autores e relacionar aquilo ao contexto latino-americano, e aí eles não conseguem achar alguma coisa em relação a Borges que diga, ok, Borges está muito conectado à realidade da América Latina. O Gabo diz que o Borges é um autor em que ele não consegue enxergar a conexão com a América Latina e diz, inclusive, que apesar de ele ler muito Borges, porque ele dizia que o Borges o ensinava a escrever, escrevia muito bem, dominava a técnica, etc. Ele não conseguia gostar dos livros de Borges, então é interessante ver essa relação aqui. E o Vargas Llosa comenta também que tinha dificuldade em dizer o porquê que ele gostava de Borges. E fora, obviamente, tudo que eles dizem aqui no livro, que é extremamente interessante, é bem legal também de observar a diferença na conduta deles. Isso tem reflexo até no porte deles, em como eles se
vestem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto aqui pra vocês, ó, vocês estão vendo? Este aqui é o Vargas Llosa, que é bem mais engomadinho, etc. E aqui o Gabo com o bigodinho dele, um terno estampado, um pouco mais tímido. E essa diferença entre eles fica visível no texto, porque a gente vê que o Vargas Llosa é essa figura mais erudita, com mais rigor acadêmico, sabe? E o raciocínio dele é muito bem estruturado. E aí o Gabo, por sua vez, é bem aquela pessoa mais intuitiva. Ele mesmo diz que ele não funciona muito bem na teoria, o negócio dele é na prática. E é engraçado observar a dinâmica em alguns momentos, porque o Gabo começa lá a viajar nas respostas, aí o Vargas Llosa vem, não, pera, então vamos ver. Você diz que a sua opinião em relação a isso é isso aqui funciona desse jeito, assim, assado, tenta colocar a conversa nos eixos de novo, sabe? É nítido que ele tá tentando organizar ali um pouco o caos do Gabriel Garcia Marques, e eu confesso que em certos momentos eu fui muito grata ao Vargas Llosa por tentar puxar as coisas para um raciocínio mais linear. E nessa edição aqui da Record, além do diálogo entre eles em si, a gente tem também alguns textos, 3 textos introdutórios. O primeiro de autoria do Eric Nepomuceno, que conviveu com Gabriel Garcia Marques. Ele também traduziu muitos romances do Gabo. É um texto bem interessante, é em forma de tópicos, então ele vai falando de alguns pontos específicos, fala sobre esse diálogo, fala sobre a relação entre eles, dá os pitacos dele também em relação à ruptura entre o Llosa e o Gabo, falando que principalmente na concepção dele, esses rumores que pairam por aí, essas suposições sobre a ruptura deles, é tudo bobagem que provavelmente a gente nunca vai saber mesmo, e eu tendo a concordar. Aí temos também um texto da Pilar del Rio, que é uma jornalista espanhola e hoje dirige a Fundação do José Saramago. Ela é viúva do José Saramago, e aqui ela fala um pouco sobre a vivência dela como jornalista espanhola e que recebia na Espanha de Franco, por meios ali que não eram dos mais convencionais, digamos, a literatura latino-americana, da qual ela gostava tanto. E temos também um texto da Socorro Acioli, que foi, inclusive, aluna do próprio Gabriel Garcia Marques, em uma oficina dele de como criar um conto, se não me engano. Era alguma coisa do tipo. E aí, além disso, a gente tem um encarte com algumas fotos dele, eu mostrei aí 2 para vocês, né? E a gente tem também uma entrevista que o Vargas Llosa concedeu sobre o Gabriel Garcia Marques em 2017. Foi para um jornal espanhol, o El País, de Madrid, e é legal ver essa entrevista aqui porque, bom, é algo recente, então, bem depois da ruptura deles dois, e fica nítido que o Vargas Llosa, apesar dos pesares, trata a figura do Gabo com muito respeito. Ele fala aqui de maneira muito elogiosa sobre a obra do Gabriel Garcia Marques. Ai, eu anotei um coraçãozinho aqui, que ele diz que creio que o que mais contribuiu para a nossa amizade foram as leituras. Nós dois éramos grandes admiradores de Faulkner. Ele fala que na correspondência que eles trocavam tinha muito de Faulkner lá. E aí lá pro fim da entrevista, o jornalista é meio ousado e fala da ruptura deles dois, começa a encaminhar a conversa para esse caminho. Aí o Vargas Llosa logo corta, ele responde bem brevemente, fala, olha, a gente está se aproximando aqui de um terreno sobre o qual eu não vou falar mais, acho que tá bom de a gente acabar com a nossa conversa. Mas, em resumo, livro delícia demais de ler, eu li num dia só não li numa sentada porque não deu, né, nem só de livros vive a pessoa, a gente tem que trabalhar também, mas, ai, delicinha de ler, me surpreendeu bastante, como eu falei no vídeo que foi ao ar nesta quinta, que é um vídeo no qual eu dou algumas recomendações de livros de entrevistas para vocês. Eu não esperava grandes coisas deste livro aqui, mas foi um livro, então, que acabou me surpreendendo bastante e que eu recomendo muitíssimo para você que gosta de realismo mágico, ou se até você é como eu, que não é a maior fã de realismo mágico, lê isso aqui que a sua visão pode mudar um pouquinho. Certamente vai adicionar alguma coisa aí para enriquecer suas leituras futuras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.